Em julho de 1956 foi inaugurada a terceira Igreja Evangélica Batista de Lisboa. Tinha eu 8 anos. Lembro perfeitamente, aqui ao lado, onde é agora a Autofoc, o pastor chamava-se Hélcio da Silva Lessa, brasileiro, e a sua mulher Dona Odete e os filhos Cristina e Dalton. Estiveram 5 anos connosco e depois regressaram ao Brasil. Entretanto, a igreja abriu uma missão no bairro das Galinheiras, atrás do aeroporto da Portela, zona muito pobre na altura e ainda. Os cultos lá eram ao domingo à tarde e o meu pai levava a moto com o sidecar para ajudar os jovens e os adolescentes a chegar, porque era longe, tinha-se de andar muito a pé e praticamente não havia transportes, eram escassos. Estávamos no princípio dos anos 60. Com a saída do pastor Hélcio, veio o pastor António dos Santos, no princípio dos anos 60. Foi para substituir o pastor Hélcio Lessa, que foi convidado para o Brasil, para a igreja de Itacuruçá, e ele só iria se eu viesse aqui. Eu disse que vinha, mas vinha só provisoriamente para ajudar nesta emergência, mas ficou. Uma das coisas que nunca me esqueci foi a minha profissão de fé. Estava muito nervosa porque sabia que o irmão Rui Santos, já falecido, fazia perguntas muito difíceis e exigentes. E eu tinha só 11 anos, mas lá respondi às rasteiras e passei. Fui batizada no primeiro culto de batismos feito pelo pastor Santos, na nossa igreja, com mais irmãos já falecidos, infelizmente. Outro caso muito interessante foi quando construíram este prédio, resolvemos mudar para cá e alugámos só o resto de chão cave, ou seja, a parte de baixo, que seria uma futura garagem, mas foi adaptada logo de raiz ao templo. Mas passados uns anos a renda era altíssima para as posses, 110 escudos por mês. Então começámos uma campanha de angariação de fundos para comprarmos o prédio e conseguimos. E aqui está ele ao serviço de todos os irmãos. Lembro-me disso, porque nessa campanha que se fez, o que normalmente falava da campanha era o Rui Santos. Ele tinha muito jeito. E então, ao domingo de manhã, lá ia ele à frente e tal, tem. E o que é facto é que quando se fez uma das ofertas principal para o templo, realmente, até houve quem pusesse alianças de casamento. Claro que a igreja depois não utilizou isso e devolveu às pessoas, mas para ver realmente o espírito com que as coisas foram feitas. Mas resultou. Chegámos à conclusão que precisávamos de mais espaço, não é? E tínhamos os outros andares que ainda não eram da igreja, e foi nessa altura que então comprámos tudo. Esta é uma fotografia famosa porque é a altura em que eu estava a assinar o contrato da compra do prédio. De maneira que é uma ocasião muito especial. Também tivemos um organista muito sui generis, O irmão Paulo Maurício, que também dirigiu o Orfeão Evangélico de Lisboa nas instalações da JEP, Juventude Evangélica Portuguesa, na Avenida Dom Carlos I, em Lisboa, onde eu tinha aulas de música também. Sobre música na igreja tivemos vários regentes de coro. A irmã Maria Eduarda Maurício, mulher deste irmão Paulo Maurício. Depois tivemos a irmã Rosemary Gomes, mulher do pastor Moisés Gomes, diretor da Mocidade para Cristo. Seguiu-se como dirigentes do coro a irmã Isabel Augusto e às vezes a irmã Camilo Carvalho. A seguir a irmã Cristina Santos, Azevedo e depois o irmão Viadestino e agora o irmão José Soares. Também na área de música, em 1970, formou-se o Quinteto Arautos do Rei,
composto pelos irmãos jovenzinhos, Isabel Augusto, Jabete Augusto, Anabela Clemente, Fernando Oliveira e Fernando Barata Vasco. Gravaram um disco de Natal que se ouviu ainda por alguns anos em algumas superfícies comerciais e rádios. Fez 50 anos o ano passado. Nós naquela altura tínhamos muitas vezes, era uma semana inteira que é disto ou daquilo, das missões, é disto, aquilo, vinham pastores, muitas vezes brasileiros, vinham cá falar e tal, a coisa, e até era bem bonito e era giro. Foi também, nesta altura, 69, 70, que uma viola foi tocada pela primeira vez na igreja. A maioria das igrejas evangélicas não permitia, a nossa sim. Também não era permitido as raparigas usarem calças, mas na nossa sim. Eu fui a primeira em 1960. Até porque havia uma coisa lá na igreja, nas outras igrejas também, que era intercâmbio entre os jovens. Portanto, as nossas igrejas faziam muitas vezes, portanto, este mês vai o grupo da segunda igreja. E até o grupo de jovens e tal, arranjavam um sol, uma poesia, uma coisa qualquer e tal, e fazia. Outras vezes eram eles que vinham à nossa igreja. E havia assim um intercâmbio muito grande, mesmo muito grande. A escola bíblica dominical era muito participada. E o dia com a maior audiência era o dia de Romaia BD. A igreja enchia. Éramos motivados a trazer muitos visitantes. Quanto ao trabalho da igreja, em 45 anos, mais ou menos, fui professora da Escola Bíblica Dominical dos jovens, dos adolescentes e das crianças, das duas faixas etárias, porque nós temos duas faixas etárias de crianças. Fui diaconisa vários anos também e tudo o que era necessário e me pediam, eu fazia. Fui professora das senhoras, muitos anos, gostei muito, foi a classe que eu mais gostei. Em relação às senhoras, tentamos sempre ajudar se for preciso alguma coisa e tal, e se a gente ajuda. Mas de resto, era mais para uma festa, agora já nem se usa, mas naquele tempo faziam-se aquelas festas para se arranjar dinheiro para isto, para aquilo e para aquilo outro e tal, e as senhoras estavam sempre, ajudavam, como ainda ajudam a fazer os jantares e os almoços, aquelas coisas assim, e pronto. A comunidade africana foi estabelecida no início dos anos 90. O propósito na altura era de facilitar a integração de irmãos que vinham de vários países da África, especialmente de Angola. Portanto, a comunidade africana foi pensada nesse sentido. Então, ajudar a integrar os irmãos que vinham da África e também servir de intermediário, vamos dizer assim, para uma convivência sadia entre os irmãos europeus e também os irmãos africanos. E assim, então, Deus abençoou graciosamente esse ministério. E na altura também a liderança da igreja facilitou muito esse trabalho e nós agradecemos a abertura de mente e também a amplitude cultural que havia e isso tudo então contribuiu para que se formasse uma comunidade forte com membros oriundos de várias partes do mundo. Foi uma bênção. Hoje a comunidade africana, por sermos pouco, praticamente só é para não nos perdermos, certo? Ou seja, o objetivo continua a ser o mesmo, Sim. não é? Estarmos todos sintonizados, acolhermos também, porque continuamos a acolher os que chegam e a, de certa forma, introduzi-los na igreja, apresentá-los e acaba por ficar ligado a tudo, graças a Deus. Muitos vêm, mas de passagem, não é? Vêm para cá, ficam um certo tempo e depois vão para a Europa de cima. Muitos vêm cá fazer tratamentos e voltam. O nosso objetivo continua a ser o mesmo. No Dia da África, nós celebramos este dia com bastante alegria e não deixa de ser diferente nós como comunidade africana residente em Portugal e principalmente aqui na nossa igreja. Sabemos que temos muitos dos nossos pastores que também começaram o seu ministério em África, podemos assim dizer,
e trazem aquilo no coração. Nós estando aqui, fazemos os possíveis de transmitir aquilo que nós somos culturalmente aos nossos irmãos europeus que nunca foram e que não têm noção do que é, e também para perderem muitas vezes aquilo que a comunidade social passa. Só passa o mal, não é? Só passa as desgraças. Pelo menos, graças a Deus, já estão mais atualizados do que é a África, de como é que os africanos se comportam e o que é que eles procuram transmitir na sua forma de ser e de estar. Quando entrei no Coro Alegria, a minha rotina mudou. Deixei de ser crente de domingo só para ser crente todos os dias. Aí veio o pastor Joede, o pastor Joede, conversamos com o pastor se podíamos fazer os cultos africanos. Aí o pastor Joede disse, não tem problema nenhum, até porque vocês são uma comunidade grande, então podem fazer os vossos cultos. Nós optamos por fazer só uma vez por ano, que é o dia 25. Eu, falando por mim, eu agradeço o pastor Joede por ter nos dado essa oportunidade. Então, é graças ao pastor Joede que nós começamos a fazer os nossos cultos africanos. Sim, porque na altura que conversamos com ele, ele até disse que se vocês quiserem, podem fazer de 3 em 3 meses. Mas nós vimos que de 3 em 3 meses nós gostamos de comer. Então, fazer o culto sem comida, essa coisa não. Então, ficou só uma vez por ano. É muito agradável, não é? Sim. As festividades africanas, com aquele culto que culmina com aqueles almoços gostosos que todo mundo gosta, né? Que já estão a ser cobrados. E eu tenho que fazer um agradecimento muito grande ao pastor Santos, porque num momento muito difícil da minha vida, ele foi um grande apoio, um grande conforto. Disse-me palavras que nunca ninguém realmente me tinha dito. E a sua esposa também, nunca deixando de me acompanhar e de me acarinhar e me dar palavras de incentivo. Por isso eu tenho que lhe agradecer por tudo aquilo que o pastor Santos foi para mim e ainda é. Por isso, pastor Santos, muito e muito obrigada por tudo. E também era o Covid. Vou falar um bocadinho do pastor Joede, porque é assim, o pastor Joede, todas as manhãs às 8h30 da manhã, entrava na minha casa e eu ficava radiante porque ia ouvir os salmos e os provérbios. E tudo o que ele dizia era um espírito para mim. Eu ficava com o coração cheio. Tive muita pena que acabasse, pastor Joede. Mas agradeço-lhe do fundo do coração tudo aquilo que fez por mim, tanto nas minhas suas visitas ao hospital, quanto às lições dos provérbios, a qual aprendi muito com o pastor. Muito obrigada também, pastor Joede. Pastor Quimputo, também tenho uma palavra para lhe agradecer, me ter convidado para o seu casamento. Tudo isso me leva a ser membro da Terceira Igreja, e eu sou Terceira Igreja. Eu sou a Terceira Igreja Batista de Lisboa. Eu sou a Terceira Igreja. 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 Nós somos a Terceira Igreja.